Oi, galera, obrigado por você estar acompanhando o nosso curso de sexualidade. Começamos a semana passada, foi bastante acesso, mas dá para melhorar, tá? Eu acho que nós tivemos compartilhamentos apenas uns 3 ou 4, podia ser 50 ou 60, né? E se você viu o nosso carnaval do nosso Brasilzão, aí você vê a necessidade que nós temos de conversar sobre esse assunto. Falamos na formação passada a visão da igreja sobre vida sexual, em especial entre casados, e desmistifiquei um pouco a fama ruim que a igreja tem sobre isso. E eu quero falar hoje sobre corpo humano. O tema de hoje é o corpo humano. Bom, se eu disse na formação passada que sexo não é do demônio, por que tantas desgraças relacionadas ao sexo nós temos no nosso mundo hoje? Traição. 50% dos casamentos não duram mais. Homens que matam por amor, mulheres que matam por amor. Crises de ciúme que envolve agressões físicas. Então nós vemos que o relacionamento homem e mulher entrou em crise, está em crise. E sobre essa crise existe uma formação espetacular de João Paulo II chamada A Teologia do Corpo. Se você puder comprar esse livro e ler uma catequese por dia, é um pouco mais de 100 catequeses sobre o corpo humano, Teologia do Corpo, onde ele fala como que era para ser o relacionamento de homem e mulher. Jesus fala num dos evangelhos que Moisés permitiu que se fizesse carta de divórcio por causa da dureza do coração humano, mas que no princípio não era assim. Então João Paulo II começa essas catequeses, a teologia do corpo, usando essa passagem do evangelho. No princípio, na ideia central de Deus, quando ele criou o mundo, não era assim que ele queria. Ele não queria um homem e uma mulher vivendo em tanto conflito e desarmonia como existe hoje. E o livro de Gênesis fala muito bem sobre isso. Diz que Adão e Eva viviam harmoniosamente. Detalhe, eles viviam nus no paraíso. Bom, independente se você acredita nessa história de Adão e Eva ao pé da letra ou não, o autor Filipe Aquino não acredita que foi ao pé da letra, segundo os livros dele, Escola da Fé, Sagrada Escritura, e o livro Ciência, Fé e Harmonia, segundo o autor professor Filipe Aquino, que tem programa na TV Canção Nova toda semana, né? É um pregador católico famosíssimo na renovação carismática. Segundo ele, a história de Adão e Eva é uma metáfora, onde o paraíso era aquilo que Deus queria para o mundo. Existe uma crença dentro do catolicismo que, em algum momento na era da humanidade, nós éramos perfeitos diante de Deus. Segundo essa crença do catolicismo, houve uma era em que a humanidade era tão pura que não havia nem mesmo a doença e nem a morte. E quando a humanidade, e aí por isso que o livro do Gênesis usa o termo paraíso, né? É a situação do homem antes de se afastar de Deus. Até mesmo a palavra Adão significa humanidade. Antes de Adão, antes da humanidade se afastar de Deus. Então o corpo humano no projeto inicial deveria ser com essa pureza com que Adão olhava a Eva. Tudo aquilo que Deus criou deveria nos remeter a Deus, a louvar a Deus. Assim como hoje você olha para um mar, você olha para uma cachoeira, imediatamente você se lembra da perfeição divina, da inteligência divina. Deus queria que isso fosse também com o corpo humano, que o nosso corpo humano fosse que meio transparente. A gente olhasse para o corpo e através dele víssemos Deus e nos lembrássemos de Deus. Deus queria que o nosso corpo fosse aquilo que mostra o Deus invisível, porque Deus não tem braço, Deus não tem perna. Então Deus, quando quer abraçar alguém, ele usa o nosso braço.
Deus, quando quer olhar amorosamente para alguém, ele usa dos nossos olhos. Então, o projeto inicial para o corpo humano era que nós fôssemos reflexo de Deus. Só que, segundo a fé da igreja, existiu um acontecimento trágico chamado pecado original. Aqui está. O autor do livro, Felipe Aquino, ele diz assim no autógrafo: Marcos, aqui começa o sofrimento. Que frase consoladora para quem está autografando o livro, né? É o momento em que o homem achou que ele podia ter uma lei para si e não Deus. É o momento em que o homem desprezou Deus. E ele achou que o corpo humano não era para ser admirado, lembrando Deus. Ele achou que o corpo humano era para ser usado, era para ser colocado ao serviço dos seus prazeres, e somente isso. A partir daí, nós passamos a olhar para o corpo do outro, esquecendo que ali tem uma alma por baixo daquele corpo. Perguntar para os homens, quantas vezes você olhou para o corpo da Anitta, cantora, e se lembrou que ali tem uma alma ali dentro? Então, foi isso que aconteceu. Nós passamos a olhar para o corpo que Deus criou para ser objeto de louvor. Esse corpo que Deus criou para ser ferramentas nas mãos de Deus, nós passamos a olhá-lo dessa forma, como objeto. Então, o corpo que é impuro? Não. É a gente que é impuro. Mas também isso não será corrigido com praias de nudismo. Tem gente que fala assim que então, se a gente começar a frequentar as praias de nudismo, nós vamos começar a olhar o corpo humano com outros olhos. Gente, desculpa, mas o que aconteceu conosco é irremediável. É irremediável. Isso vai nos acompanhar. Esse desequilíbrio que entrou, essa maneira de olhar para o corpo humano não mais como uma obra de Deus, e sim uma maneira distorcida, nos levou a abusar um dos outros, nos levou à pedofilia, nos levou à pornografia, nos levou à traição. Aquele homem que olha para uma mulher que é mais bonita que a mulher dele, a partir daquele momento ele não consegue mais suportar estar com a mulher dele, e ele vai por causa do corpo da outra. Então você vê como que a coisa saiu do limite totalmente. Então a pessoa destruiu uma família que ele construiu com tanta dificuldade para apostar num corpo novo. Né? Então o corpo hoje é tudo. A gente se dirige às criaturas de Deus sem o raciocínio. Né? Hoje o raciocínio, antigamente o raciocínio mandava no nosso corpo, hoje o corpo manda no raciocínio. Então, aí que entra a espiritualidade, aí que entra a igreja. Tem como voltar como era na época de Adão e Eva? Não, não tem. Mas uma vida religiosa vai fazer com que você equilibre um pouco essa situação. Aí que entra a igreja com aquele monte de conselhos que a gente vai sobre vida sexual, sobre masturbação, sobre pornografia, etc. A igreja está tentando organizar de novo para que a gente possa pelo menos se lembrar que no corpo da Anitta existe uma alma. O que precisa ficar dessa formação de hoje é o seu corpo não pode ser uma pedra de tropeço para a sua santidade. Através da vida religiosa, busque olhar para os corpos como Deus de fato pensou. Busque, através do seu corpo, fazer com que as pessoas, ao olharem para você, se lembrem de Deus imediatamente. Hoje, a nossa maneira de olhar o corpo do sexo oposto é tão distorcida que quanto mais a pessoa mostra o corpo, menos de Deus a gente lembra. Verdade ou não é? Então hoje inverteu. Infelizmente a gente tem que usar roupa hoje. Infelizmente. Isso aqui, gente, é uma necessidade da nossa natureza decaída. Agora isso vai durar para sempre. E aí tem uma questão de um monte de recomendações a seguir para que você coloque um pouco de volta aos trilhos da sua sexualidade, que nós vamos falar nos outros vídeos. Ok?
Até o próximo vídeo. Compartilhe, pelo amor de Deus. Até mais. Tchau.